Boa noite. Vou contar a história Pretinha de Neve e os Sete Gigantes, de Rubem Filho, da edição Paulinas. Vocês sabiam que na África também cai neve? Sim, isso acontece no Monte Kilimanjaro, que fica no coração do continente. Ele é muito, muito alto e lá em cima sempre é frio. Nesse lugar vivia um rei e sua família, e esse rei ele era muito convencido e mandão. E ele tinha uma voz de trovão. E ele tinha se casado com uma mulher muito boazinha, que sabia fazer uns doces maravilhosos. E ela se ocupava muito com suas tarefas domésticas. O primeiro marido dela tinha morrido e ela casou-se com esse rei e ela tinha uma filha. E ele gostava muito de doces, esse rei, e pedia para ela fazer toda hora. E com isso, ele não cuidava muito da enteada. E ela também não tinha tempo para brincar com a filha. E a menina, chamada Pretinha, ela tinha mania de ficar fazendo muita pergunta. Mãe, por que aqui tem neve lá embaixo não? Aqui faz tanto frio. Ah, não sei. Pergunto para sua mãe. Ô mãe, o padrasto não me responde. E assim ela ia, o tempo todo. Porque ela tinha que fazer muitos doces para o rei. E a mãe acabava não tendo tempo de cuidar da menina. Por todas essas coisas, Pretinha não era feliz. Não tinha com quem brincar, nunca tinha saído de casa, se sentia sozinha. E aí fazia muito frio lá no castelo. Aí um dia ela foi brincar na cozinha, que era onde era mais quente, né, por causa dos tachos de doce. E ela olhou para o tacho de cobre e disse: tacho de cobre, existe alguma menina mais solitária do que eu? Minha mãe está sempre ocupada e nunca me dá atenção. E meu padrasto é muito chato. E não é que o Tacho respondeu? Não fique triste não, Pretinha. Ela levou um susto quando viu aquela voz. Não fique triste não, Pretinha. É assim mesmo. Os adultos têm cada vez menos tempo para as crianças. Ué, eu nem sabia que Tacho de Cobre falava. Espelho também não. Isso é um conto de fadas. Ah, então tá. Tacho, eu quero ver como é o mundo lá embaixo. Aqui em cima é muito gelado. E Pretinha, isso vai dar problema. Mas eu vou igual. E ela se arrumou, pegou uma sacola, colocou doces e desceu o monte. E o rei estava ocupado em comer doces e a mãe fazendo doces, nem viram a menina sair. Depois de muito andar, ela sentiu fome, mas já estava sentindo calor. E quando ela foi pegar os doces para comer, tinham derretido. Aí ela foi andando, aí enxergou uma cabana enorme, tipo assim, quase que nem um castelo. Ela foi lá ver o que tinha lá dentro. Empurrou a porta com muita dificuldade, era enorme, tudo era enorme. Entrou devagarinho e ficou impressionado com o tamanho das camas, das mesas, das cadeiras. E tudo tinha 7 lugares. E aí ela viu que lá na cozinha desse casarão tinha uma panela com mingau, com cheiro de carne de amendoim, carne com amendoim e batatas. Serviu-se num prato que parecia uma bacia e comeu. Depois deitou-se numa das camas e dormiu. Quando era quase noite, Pretinha acordou com o barulhão. Eu vou comer mingau agora, eu vou. Paratimbum, que fome, que fome. Entraram 7 sujeitos gigantescos, com enormes mãos, pés, nariz, orelhas, e viram a Pretinha. Quem comeu no meu prato? Quem está dormindo na minha cama? Ela acordou com aquele barulhão todo e disse: fui eu não sou mal educada. Eu só estava andando por aí com fome. Aí eu entrei aqui, comi e dormi de cansada.
Eu só não lavei a louça porque eu não alcanço a torneira. Os gigantes ficaram muito surpresos. Mas o que é essa coisinha piquititita desse tamanho aí? Eu não sou piquititita, eu sou uma menina. Não sou nem a Nanzinha, seus gigantes. Eu fugi do castelo, eu desci a montanha porque lá é muito frio. Eu queria saber como era aqui embaixo. Eu nunca vi como é que eram as coisas antes. Desde que eu nasci, eu moro lá. Desde que nasceu. E como é seu nome? Pretinha. Bom, nós somos 7 irmãos e trabalhamos numa mina aqui perto. Nos chamamos Mestre, Dunga, Soneca, Atim, Feliz, Zangado e Dengoso. Eu sou o mestre. Engraçado esses nomes, né? Todo mundo diz isso, nossos pais não foram muito criativos. Eu preferia me chamar Epaminondas, disse Dengoso. Pretinho e os 7 gigantes se tornaram bons amigos. Ela brincava de se esconder, era sempre a última a ser encontrada. Gostava de ir nas árvores, os bichos, e lá era bom porque era quente. Ela nem estava mais se lembrando da mãe, do padrasto. E o rei continuava convencido e mandando. Só que no castelo sua mãe estava muito triste. E até o rei já estava sentindo falta dela, por incrível que pareça. Enquanto fazia doces, a mãe, suspirando, olhou para o tacho de cobre. Tacho de cobre, tacho de cobre. Existe uma mãe mais preocupada do que eu? Eu disse a ela que não era uma boa ideia. O tacho falou. Sim, esse é um conto de fadas. Ai, suspirou a mãe, mas me diga, Tacho, para onde Pretinha foi? Ah, não digo. Ela só me falou que queria saber como é o mundo lá embaixo, porque não tinha com quem brincar. Ninguém lhe dava atenção e aqui fazia muito frio. Vou falar com meu marido. E foi falar com o rei. O rei disse, isso é uma afronta, essa menina, fazer o que quer sem que eu mande. Mas eu vou lá buscá-la. E ele se vestiu de mendigo. Pegou roupas, pegou um chapéu e pegou doces e desceu. E colocou um encantamento num dos doces, caso Pretinha teimasse, ele faria ela dormir. Desceu a montanha e começou a passear. Começou a achar tudo calorzinho, um ar fresco, né? Então, ele achou a cabana também. Aquela cabana enorme. Bateu na porta e Pretinha abriu com dificuldade. Os gigantes haviam saído para trabalhar. Quando ela viu um mendigo, perguntou com delicadeza. Pois não? Posso fazer alguma coisa pelo senhor? E o mendigo em silêncio. Quando ele foi pegar o doce, tinha derretido o calor. Pretinha disse, eu conheço essa voz de trovão. É o senhor, padrasto? Sim, Pretinha, estamos com saudade de você. Volte para casa, por favor. O rei estava com os olhos cheios d'água, então Pretinha viu que ele estava sendo sincero. De repente até sentiu carinho por ele e muita saudade da mãe. Ela devia estar muito triste com a sua ausência. Nesse momento chegaram os gigantes e viram o mendigo na porta. Já perguntaram, quem é esse cara? O que está fazendo aqui? Quem é esse anão? E ela disse, é o meu padrasto. Ele veio me buscar. Os 7 gigantes olharam para o rei todo encolhido e tiveram uma pena dele. Imaginaram a tristeza que deveria ser a vida naquele castelo. Distante e com frio. Aí o mestre disse, Pretinha, nós entendemos que a vida lá em cima não deve ser muito feliz. Mas eles são seus pais, né? Sentem sua falta e o seu lugar é com eles, afinal de contas. Quanto ao senhor, desculpe a falta de educação. Não sabíamos que era o rei. É que gostamos da Pretinha também, nos preocupamos com ela. Sem ressentimento, seu gigante. Tem uma sugestão, falou Soneca. A gente podia construir um novo castelo aqui, embaixo para a família real. Eles viveriam num lugar mais alegre e seriam nossos vizinhos. Todo mundo topou a ideia. Construíram esse castelo, se tornaram vizinhos e é óbvio que o rei deixou de ser convencido e mandão. A voz continuava de trovão.
Ele também decidiu parar de comer doces e fazer uma boa dieta. A mãe de Pretinha passou a ser mais atenciosa e brincar com a filha, o que a fez perceber tudo o que estava perdendo. Pretinha, por sua vez, se tornou uma menina muito carinhosa com os pais e viu quanto isso era importante. O Tacho de Cobre continuou a fazer um comentário ou outro de vez em quando, curtindo a boa vida de aposentado. Os 7 gigantes se revelaram ótimos vizinhos e amigos, e todos os domingos se reuniam com a família real para almoçar mingau de carne com amendoim e batatas. E acabou-se o que era doce. Quem comeu, regalou-se.